A gente vê cada vez mais, né, essa história, assim, de até vem no rótulo, lógico, quando o produtor faz um vinho vegano, ele se orgulha também em coloca às vezes o símbolo lá do vegano, enfim, tá escrito que é um vinho vegano. E o que é um vinho vegano? Todo o vinho, tá, praticamente, assim, né, num geral, todo, e vocês já vão entender aqui alguns, mas a grande maioria dos vinhos, eles passam por um processo de clarificação. Tá? E o que é a clarificação? Ela é uma estabilização também desse produto. Tá? Tudo aí para deixar o vinho, digamos, mais redondinho para o consumo. E esse processo de clarificação, ele muitas vezes ele é utilizado, na verdade, a maioria das vezes ele é utilizado com proteína animal. Tá? Que é a clara de ovo, que é a caseína, que é a gelatina. A gelatina ela é de origem animal, ou seja, são estabilizantes aí, né, para estabilizar, para fazer a clarificação desse vinho, que tem esse tipo de proteína animal. Até alguns produtores, às vezes colocam, eu já vi também, que vem, contém clara de ovo no vinho, né? E às vezes a gente se assusta, meu Deus, como é que um vinho contém clara de ovo? Mas eles às vezes colocam essa informação no rótulo bem pequenininha lá, vale a pena às vezes vocês conferirem, que é justamente, às vezes até para questões de alergia, para questão de veganismo, enfim. Aí eles gostam de deixar claro, tá? Mas, por regra geral, na maioria das vezes, eles utilizam, sim, clara de ovo, alguma proteína animal, uma gelatina, por exemplo. E aí, por isso que faz essa questão aí do que não é um vinho vegano. E aí, quando eles querem fazer um vinho vegano, o que eles utilizam? A proteína vegetal e alguns minerais. É um pouquinho mais custoso, digamos assim, para os produtores, porque, digamos, é um pouquinho mais detalhado ali para ele estar fazendo isso, um pouquinho mais dispendioso, porque, digamos, como isso de usar clara de ovo e proteína animal já é um método utilizado há muito tempo, agora que está vindo realmente esse movimento todo de veganismo, então são todas coisas assim que eles, né, estão se adaptando também. Né? Então, até mesmo de saber a dosagem certa de usar uma coisa com a outra, para não interferir no sabor desse vinho, isso é muito importante, tá? Então, às vezes até custa um pouquinho mais esse processo. Mas aí, então, o vinho ele pode ser considerado vegano quando eles não utilizam essa proteína animal para fazer a clarificação, para fazer essa estabilização, tá? Aí eles utilizam proteína vegetal e alguns minerais. E também temos essa questão do vinho vegano. E um outro ponto, que daí já é completamente diferente, não confundam, que é vinho orgânico. E o que é o vinho orgânico? O vinho orgânico nada mais é de que quando as uvas elas são cultivadas aí pela agricultura orgânica, tá? De um método orgânico. E aí a gente sabe, né, todos os orgânicos aí, com certeza vocês já, não sei se consomem sempre, mas com certeza já consumiram algum alimento aí que leva lá o símbolozinho de orgânico. A gente sabe que cada país, ou às vezes até cada região, enfim, tem esse controle, né, do que é o orgânico, mas por regra geral, não se pode usar pesticidas, não se pode usar nada químico, né, não pode usar nada assim que vai realmente ter essa questão do químico no próprio cultivo da vinha. Então, eles têm que usar também, ou se vão utilizar pesticidas que sejam orgânicos. Então, é todo esse consumo, todo esse envolto da agricultura orgânica, que aí realmente é cada selo, né, de cada região, cada país, enfim, que daí vai lá e certifica que, pronto, esse cultivo da vinha, esse cultivo aqui das uvas, ele tá ok, então ele é orgânico, né? Aí sim, o vinho ele pode levar o selo de vinho orgânico, quando ele já está aprovado lá pelo órgão do orgânico, lá na região, enfim, de onde ele está. E também temos uma outra questão, que é o vinho biodinâmico, que também é diferente. O vinho biodinâmico, só um pouquinho. O vinho biodinâmico, ele surgiu, tá, da cultura dos biodinâmicos aí, pelo antropósofo, um austríaco, chamado Rudolf Steiner, tá? Ele que é o pai aí da biodinamia, enfim. E o que é também é baseado na agricultura biodinâmica,
tá? Quando leva lá o selinho lá do vinho biodinâmico. Que aí é todo um conceito mais natural possível, que também não é utilizado nada de pesticidas, também não é utilizado aí nada de químico. E o que eles fazem também? Eles se baseiam muito no calendário lunar. Então, todo o cultivo da uva, da vinha, eles têm toda essa questão do calendário lunar para estar fazendo certo, lá o período da colheita, o período, né, de tudo, e não só o próprio adubo que eles utilizam na agricultura biodinâmica, para produzir também os vinhos biodinâmicos. O próprio adubo, geralmente, ele tem que vir naturalmente de algum processo ali da própria vinha, né? Quando a gente gera esses adubos naturais. Então, e muitas vezes eles utilizam técnicas assim, por exemplo, a gente sabe que quando as uvas elas estão maturando, né? Tá ali perto do período da vindima, da colheita, as abelhas, elas vão com tudo, né? Porque elas gostam, que aquilo tá ficando mais docinho e tudo mais, as uvas estão maturando, então aquilo vira um enxame de abelhas. Então, naturalmente, né, digamos, num processo de vinho normal, eles colocam lá pesticida, fungicida, não sei o quê, para que as abelhas e outros insetos, né, vários outros insetos, não ataquem as uvas. E já daí na agricultura, na biodinâmica, o que eles fazem? Eles fazem, digamos, subterfúgios para estar despistando esse monte de peste, esse monte de bicho, de inseto e tudo mais. Então, uma das táticas, muitas vezes, é plantar, por exemplo, girassóis perto das vinhas. Para quê? Para que essas abelhas elas sejam atraídas pelos girassóis, do que ficar ali, né, indo lá na uva. Então, eles usam vários tipos de táticas, assim, naturais, né, tudo aí também mais natural possível, para estar fazendo esse controle aí das pragas, para estar fazendo toda essa questão, inclusive aí do adubo, tá? Até mesmo o esterco, já vi também produção biodinâmica, que eles criam cabra, que eles criam, sei lá, vários outros animais também, que eles utilizam do próprio esterco desses bichos que estão ali também na propriedade, para estar fazendo de adubo. Então tem todo esse conceito, assim, que é bem interessante. E realmente, um produtor, quando ele quer fazer um vinho biodinâmico também, é bem dispendioso, porque tem toda essa programação, tá? Tem toda essa... Então a gente tem que realmente, digamos que tirar o chapéu, porque não é tão simples assim, tá? E um outro processo que a gente sabe que tem bastante aí também, quer dizer, bastante, né? Cada vez mais a gente ouve falar, é dos vinhos naturais, tá? E o que é o vinho natural? Também é diferente de tudo isso que a gente falou aqui. O vinho natural, primeiro que já lá no processo também de fermentação, tá? Eles só usam mesmo as leveduras indígenas, que é proveniente ali da própria uva, porque nesses outros, no processo também de um vinho normal, eles podem utilizar as leveduras comerciais, tá? Eles podem adicionar algum outro tipo de levedura mesmo que não seja da própria casca da uva para estar fazendo o processo de fermentação. Mas no vinho natural, eles só usam mesmo a levedura ali da própria uva. Então, é natural, natural mesmo, tá? Quando vocês pensarem em vinho natural, é tudo realmente natural. Desde também dessa parte de não ter pesticida, de não ter nada assim, nada que vá, digamos, nada que vá interferir no processo natural que surgiu, digamos assim, aquelas uvas e tá surgindo aquele vinho, tá? Mesmo a colheita também tem que ser manual, é todo um processo bem artesanal, tá? Inclusive, a confecção, né, digamos assim, a vinificação, a produção desse vinho, esquece maquinário, esquece tecnologia. É tudo na mão mesmo, é como era, digamos, lá nos primórdios. É bem difícil de fazer, digamos assim, é bem difícil também de acertar vinhos assim. Não são todos os produtores que se arriscam, justamente porque quando um vinho ele é considerado realmente natural, ele tem que ser natural, ele tem que ser um vinho raiz, digamos assim. Quer fazer até aquela pisa das uvas, é fazer tudo mesmo no processo mais natural possível, tá? Então, pensem. E aí também, lembram lá da questão dos sulfitos? Imagina então que eles vão adicionar sulfitos? Jamais. É tudo naturalzinho.
É os sulfitos ali provenientes também da própria uva ali, que eu expliquei para vocês já agora aqui no começo, que ele chega ali, tem que chegar no máximo naquela margem ali dos 10 miligramas por litro, que é natural da própria uva. Tá? Então, realmente não pode ter nada de fator externo e muito menos aí também de nada de tecnologia, de maquinário, nem nada assim. É lógico que daí é um vinho muito mais sensível que a gente tem que estar consumindo, sim, muito mais rápido, né? Não é um vinho aí que a gente pode estar guardando para anos, digamos assim. Geralmente até os produtores dão uma média aí de 4 anos no máximo, por exemplo, para você estar consumindo um vinho natural, porque ele é natural mesmo, nem filtragem tem e tudo mais. Então é isso, né, que é importante, que é bacana que vocês saibam, que a gente tem vinho vegano, a gente tem vinho orgânico, a gente tem vinho biodinâmico e a gente tem vinho natural. E a gente tem o vinho convencional, a gente fecha uma mão cheia aí. O vinho convencional, digamos assim, é esse vinho que a gente bebe no geral, tá? Quando ele não leva nenhum desses selos aí de vegano, de orgânico, de biodinâmico ou de natural. É o vinho que a gente mais encontra, que é feito por um processo, digamos que autorizado e normal também, né? Onde são utilizadas as leveduras da própria uva também, aí o enólogo também pode querer acrescentar alguma outra levedura comercial. É utilizado o sulfito da própria uva também, onde o enólogo também pode adicionar sulfitos para aumentar, digamos, a resistência desse vinho, tá? Muitas vezes é utilizada a colheita mecânica para dinamizar a produção, tá? Hoje em dia, por exemplo, no Esporão, que é no Alentejo, eles têm alguns vinhos que eles produzem com colheita manual e eles dizem lá no rótulo que é colheita manual. Só que a maioria deles é por colheita mecanizada. Por quê? Porque aí são vinhos de maior tiragem, são vinhos que a maioria, digamos assim, quando quer dinamizar ali a produção, utiliza realmente todos esses processos mais automatizados possível, né? Que é o que também a gente vê aí de avanços de tecnologia mesmo na questão da produção. E tá tudo bem, digamos, e tá tudo certo, né? Desde que não faça mal realmente para a saúde, porque também tem essa questão aí polêmica dos sulfitos, como eu estava falando para vocês. Tem algumas pessoas que podem ter alergia a sulfito, tá? Mas aí lembrem, o sulfito ele não está presente só nos vinhos, ele está presente numa série de alimentos. Aí é questão de você fazer exames de alergia, enfim, tudo mais. O importante é que a gente beba o nosso vinho, né, que a gente tem essa margem ali realmente de segurança, que não é um produto que faz mal, muito pelo contrário, é um produto aí que tem benefícios comprovados, tá? Inclusive, convido de novo aqui para ver quem não assistiu ainda um vídeo que nós temos aqui no canal no YouTube falando de vinho e saúde, com uma médica, uma endocrinologista, que ela fala várias curiosidades bacanas ali, realmente como o vinho faz bem para a saúde, como o vinho é um antioxidante, como o vinho pode sim prevenir algumas doenças, pode sim muitas vezes até nos ajudar no emagrecimento de alguma forma, tá? Equilibrado ali na dieta, porque lembra também que a questão às vezes de um vinho ter um pouquinho mais de acidez, ele pode equilibrar aqui o nosso pH, fazer a limpeza do palato na gordura, então tem vários benefícios. E com certeza vocês é um assunto aí que vocês gostam também, que a gente gosta muito. Eu adoro estar tomando sempre uma tacinha de vinho. Faz muito bem para a saúde e para a nossa cabeça.